Dar feedback para os funcionários, para a equipe, é uma arte. E uma arte que, se for bem conduzida, é muito lucrativa. Porque é a ferramenta pela qual você consegue desenvolver constantemente toda a sua equipe, os seus funcionários. Nesse vídeo, eu quero te ensinar um modelo para fazer feedback efetivo. Let's go! Muitos empresários, nos meus programas para empreendedores, no meu Mastermind, me perguntam: Marcos, quando e como eu tenho que dar feedback para a minha equipe? Olha, o quando é sempre. Nós temos que dar feedback para a equipe quando o trabalho é ótimo, quando o trabalho é médio, quando o trabalho é péssimo, porque muitas vezes as pessoas elas não têm a real percepção de como o trabalho delas está sendo executado. Está sendo executado muito bem ou está sendo executado muito mal. Então você constantemente ali como dono da empresa, você tem que estar orientando, direcionando, dando uma devolutiva. Feedback é isso, é dar uma devolutiva para a pessoa sobre como que está o trabalho dela. E existe uma forma, um modelo que eu uso e quero compartilhar com você agora. Para esse feedback ser efetivo, são 3 letrinhas que você tem que levar em consideração. A primeira letrinha é o S de situação. Quando você for dar feedback para um colaborador seu, você tem que trazer a situação daquele feedback, o contexto daquele feedback. Depois você tem que trazer o comportamento e depois o impacto daquele comportamento na empresa. Porque quando você usa essa estrutura aqui, a situação, o comportamento e o impacto, você consegue ser factual, você consegue ser objetivo, porque nós, como seres humanos, quando a gente vai receber uma devolutiva sobre o nosso trabalho, a gente tende a se fechar, porque muitas vezes a gente se sente julgado e muitas vezes a tua equipe ela teve a intenção, pelo menos, de fazer um bom trabalho. E quando você é factual, você consegue derrubar, quebrar esse muro da resistência, da defensiva, porque você está trabalhando com fatos. Então, a situação, o comportamento e o impacto. Agora, para você chegar numa conversa de feedback e trazer esses 3 elementos, você tem que, no momento dessa conversa, fazer algo que eu já vi uma recepcionista atendendo o cliente errado e muito mal. Então, o que eu fiz? Eu chamei o gestor daquela pessoa na minha sala. Como é que tá a sua área, enfim, e você gera uma conexão com a pessoa. E aí eu trouxe, olha, hoje de manhã eu passei pela recepção e eu vi a pessoa tal da sua equipe com um comportamento muito inadequado. Ela atendeu o telefone sem falar bom dia e sem empatia nenhum com a outra pessoa do outro lado da linha. O impacto disso é que a gente tem uma percepção muito negativa por parte dos nossos clientes e a gente investe muito em marketing para o cliente estar ligando aqui. Então, criei o contexto, trouxe os elementos. E aí, depois que eu trago esses elementos, eu sempre fecho com o quê? Um plano de ação. Quer dizer, com base nisso aqui tudo que a gente conversou, o que é que vai ser feito na prática? Então, nessa história que eu estava contando para você, eu coloquei para o gestor. E aí, o que você vai fazer com isso? Eu vou dar um feedback, eu vou começar a monitorar um pouquinho mais as ligações dessa pessoa, eu vou fazer uma reunião com a equipe reforçando a nossa política de atendimento. Então, você viu que quando você usa um modelo, um método, você consegue fazer o feedback mais efetivo, o feedback que gera resultado mesmo. Porque muitas vezes no dia a dia da empresa, com toda a pressão que a gente tem de clientes, fornecedores, impostos, a gente tem uma comunicação de baixa qualidade e que não produz resultado, não produz mudança, não produz ações. E aí é perda de tempo não gera lucro e lucro é o que a gente precisa para poder fazer a empresa crescer cada vez mais. Eu espero que você tenha gostado do feedback SCI, que você use aí no seu dia a dia como empreendedor, como empresário. Eu quero muito que você acelere os resultados da sua empresa. Como eu sempre digo, eu te desejo muito sucesso e eu te vejo num próximo vídeo.